nessa fase final, digamos, mesmo de usuário, ficam sempre duas questões básicas. Qual é a arquitetura que você vai usar na rede e qual é a função de perda as funções de ativação, etc., que você vai usar em cada camada. Aparentemente, principalmente nesses problemas de early vision, essa função de perda é uma coisa muito importante. O uso de uma ou de outra reflete, impacta diretamente nos resultados. E quando você vai estudar qual é a função de perda que tem, que é o objetivo que nós vamos começar agora, então, só para dar uma pausa aqui, até porque eu vou tentar cortar esse pedaço do vídeo depois, o que nós vamos apresentar hoje é um estudo de alguns conceitos que eu estava querendo discutir com vocês hoje, de entropia e entropia cruzada. A entropia e entropia cruzada também, junto com ele, tem um conceito de divergência KL, que eu acho importante, já que a gente vai chegar a esse ponto de entender entropia e entropia cruzada, entender também qual é o problema da divergência KL. Tá? Então, essa era a minha meta hoje, para que a gente possa usar isso como uma das decisões em função de perda. Isso não vai exaurir o problema da função de perda, isso é um pequeno toque, mas um toque numa profundidade mais básica. Por que numa profundidade mais básica? Eu queria reforçar com vocês, que eu nem sei se todos estudaram teoria da informação, o que é entropia em teoria da informação. Entropia, assim, vagamente, a incerteza, falta de previsibilidade. E aí você vê quantidade de respostas possíveis que um sistema tem. Claro que se um sistema só dá uma resposta, eu não tenho incerteza, ele vai me dar aquela resposta. Agora, se ele pode me dar uma resposta em 100, eu tenho mais incerteza dentro dele. Esse conceito, ele surgiu, foi formalizado como um conceito e como uma medida física na área de termodinâmica, que é uma área que também tem muita estatística. Tá? E eu até pensei em a gente primeiro conhecer esse conceito na termodinâmica, mas depois eu vi é uma divergência complicada, porque também vamos entrar em leis da termodinâmica que não faz o menor sentido gastar uma aula com isso. Então, vamos direto para o uso desse conceito, quer dizer, esse conceito ele expandiu para várias áreas da ciência, não ficou só na termodinâmica e na informática, não. Ele permeou várias áreas, que é o conceito de entropia, e na área de computação, ele está aqui com um cara que foi... Deixa eu só dar um hide aqui nesse panel para tirar ele da frente aqui. Hide... Vídeo panel, não deu. Ah, não. Bom, perdão, agora sim. Eu não sei se não estou com... Esqueci de ligar o tal do Spotlight, né? De novo. Aqui. Então, estou com várias coisas aqui na frente, isso está me atrapalhando um pouco. Esse conceito, ele apareceu 100 anos depois de que ele iniciou na termodinâmica, na área da computação, com o trabalho do Claude Shannon, que é o pai da teoria da informação. E dentro desse artigo ele fala que a transmissão de um bit de informação reduz a sua incerteza sobre o evento que você recebeu a informação em 50%. Isso é meio vago para a gente começar a trabalhar. Aí a gente podia pegar dele mesmo o que é um conceito de quantidade de informação quando você recebe uma informação da ocorrência de um ou aprendizado de um certo evento que tem acontecido. E a quantidade de informação ele define em função da probabilidade do evento, como sendo essa fórmula que está aqui. Parece a coisa mais estranha do mundo, para quem nunca viu, né? Para quem já viu, obviamente, está tranquilo. Mas quem nunca viu a informação
da ocorrência de um evento A é menos log de 2 da probabilidade de A ocorrer em bit, essa informação em bit. Eu queria que a gente entendesse isso bem. Bom, esse menos aí, na realidade, é só porque é o inverso da probabilidade. Por quê? Porque a probabilidade é um número sempre menor que 1, entre 0 e 1, e a informação seria uma grandeza positiva, né? E que ela é inversamente proporcional à probabilidade de ocorrência, como nós vamos ver num certo exemplo, nos exemplos que se seguem. Depois vai ficar claro até por que isso é em bits também. É quase como se a informação viesse de uma árvore de ocorrências, de uma árvore binária de ocorrências. Mas eu vou detalhar isso um pouco mais adiante. Vamos agora cair bem numa coisa bem básica para ver se vocês entendem, assim, se a gente começa a formar esse conceito. Alguém joga uma moeda honesta, honesta quer dizer que a probabilidade dela dar cara ou coroa é 0,5, 50% de chance de ser uma coisa ou outra, e a moeda cai na mesa e a pessoa te dá o resultado. Quanto de informação ele está me dando, em termos de bit? Aqui, se eu fizer a conta usando isso, que seria inverso menos o log na base 2 da probabilidade, o inverso de 0,5 é 2, né? O log de 2 na base 2 é 1. Está me dando um bit de informação. E é mais ou menos natural, porque eu posso dizer que 1 é cara e 0 é coroa e pronto. Eu posso passar essa informação para uma outra pessoa que não esteja na sala onde o evento está ocorrendo, passando um bit de informação, dizendo o que foi o resultado desse evento. Vou dar alguns exemplos para a gente ter um pouco mais de sentimento do que essa grandeza, quantidade de informação tem. Vamos dizer que eu pegue uma moeda que tenha duas caras. Quando eu sei que o cara jogou uma moeda que tem duas caras em cima de uma mesa, e o que apareceu em cima lá? Uma cara. Eu tenho 100% de certeza que vai sair cara. Quanto eu vou pagar para ter essa informação? Nada. Eu não tenho informação nenhuma. O evento é certo. Então, não há razão a quantidade de informação que tem aí é zero. Não preciso de nenhum bit de informação. Basta se alguém está acontecendo, eu vou dizer, não, deu cara. Se eu de antemão já sei que a moeda só tem cara, deu cara. Agora, se eu de antemão sei que a moeda só tem cara e o cara me relata que deu coroa, aí pronto. Aí ele está me dando uma informação disruptiva, que praticamente tira todos os meus conceitos do que eu sabia sobre o evento. Um exemplo também, são 10 horas da manhã, sei lá, são 10 para as 10 da manhã no Rio de Janeiro e o sol já nasceu. Quanto que tem de informação nisso? Zero. Todo dia, às 10 para as 10 da manhã, o sol já nasceu. Agora, se você disser para mim que hoje o sol não nasceu, não tem sol hoje, não é que não está girando nublado, não tem sol, continuamos na noite e sumiu o sol. Agora você me deu uma quantidade de informação que tudo que eu conheço está errado. Então, esse é o conceito, quer dizer, esses dois eventos extremos ilustram que a quantidade de informação tem a ver com a probabilidade do evento ocorrer. Tá certo? Vamos pegar um exemplo mais mundano, mais simples. Eu joguei um dado. O dado tem 1/6 de probabilidade de dar qualquer um desses números, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, a probabilidade de qualquer um deles é 1/6. É uma probabilidade uniforme porque eu assumo que o dado seja honesto. Não é um dado viciado que só cai mais numa face do que em outra. Então, quantidade de informação que eu recebo, se eu tiver alguém numa sala, eu estou em outra sala, a pessoa vai me passar essa informação de quanto que foi esse dado, seria menos log de 1/6. Ou seja, log de 6 na base 2, que é 2,58 bits. Ou seja, para eu receber essa informação, eu vou precisar de
pelo menos 2,58 bits, que esse é o mínimo, que é a quantidade de informação que tem nesse negócio. Naturalmente, isso vai me vir, por exemplo, nessa forma aqui, que seria 6 escrito em binário. Tá certo? Então, eu receberia essa informação dessa maneira que está aqui. Aqui tem um outro exemplo também, que é exatamente semelhante ao exemplo da cara e coroa. Eu vivo num lugar em que 50% dos dias tem sol e 50% dos dias da chuva. Qual é a quantidade de informação que tem no evento chuva? 1 bit, que é a mesma coisa da cara e coroa. Agora, vamos pensar o que é entropia. A gente falou em quantidade de informação. Entropia não é nada mais, nada menos do que a quantidade média de informação que existe num experimento em função da probabilidade de ocorrência em cada um dos eventos que o experimento pode produzir. Então, é uma quantidade média. Se aqui a expressão dela é uma média ponderada, porque percebe que menos log na base 2 de PDI é a quantidade de informação que aquele evento tem. E PDI é o fator ponderador. O fator ponderador é a probabilidade daquele evento. Então, vamos pegar aqui de novo nossos 2 exemplos básicos. Se eu tenho uma moeda honesta, ela me dá a mesma probabilidade para a cara quanto me dá para a coroa. Então, a entropia que eu vou ter desse sistema é a probabilidade de dar cara vezes esse menos passando para cá, a quantidade de informação que existe em cara, quer dizer, mais a probabilidade da coroa vezes a quantidade de informação que existe em coroa. Quer dizer, é uma média ponderada onde os pesos são as probabilidades de cada um. Isso é o valor médio. Está aqui, isso reescrito vai acabar sendo 0,5 de 1 bit mais 0,5 de 1 bit vai continuar sendo 1 bit, que era esperado. Por que era esperado? Porque se a probabilidade é uniforme, a probabilidade, a quantidade de informação em cada um dos eventos é a mesma quantidade média de informação que existe em todos os eventos. Mesma coisa, claro, vai acontecer com um dado honesto. Ele vai ter a mesma quantidade de bits de entropia nesse sistema. Tá? Então, agora, se a probabilidade não for igual para cada evento do sistema, o que ocorre com a entropia? Ela cresce ou ela decresce? Né? Vamos ver aqui um exemplo diferente. Vamos dizer que eu vivo numa cidade em que 75% dos dias faz sol e 25% dos dias chove. Qual é a quantidade de informação que existe, qual é a entropia que existe nesse sistema? A entropia que existe nesse sistema é a seguinte: como é que eu vou calcular essa entropia? Seria a probabilidade de fazer sol, que é 0,75, vezes a quantidade de informação que existe no fato de fazer sol, que seria menos o log de 0,75, que é 0,41. Você percebe que a entropia aqui é bem menor do que 1, que era naquele caso de ser quando era 50%. Tá certo? Por quê? Porque agora é um evento muito mais certo. 75% dos dias fazem sol, então é mais certo ter sol do que ter chuva nessa cidade daqui. E 25% é a entropia desse outro evento, a quantidade de informação desse evento. Quando chove, eu estou recebendo uma informação que vale o dobro, digamos, da informação de se a cidade fosse 50%, 50%. Então, a entropia geral do sistema cai para 0,81 bit. Porque é claro que se eu tiver que implementar um sistema que faça essa transformação através de um canal binário, eu vou continuar usando 1 bit, mas a entropia desse sistema é menor. Para exagerar isso, eu refiz essas contas, considerando que eu moro numa cidade que 99% dos dias faça sol e 1% faça chuva. A entropia desse sistema agora é 1/10 da entropia daquele sistema que está lá. Então, ela tende a 0 quando eu sei
ao certo o que vai acontecer nessa cidade. Tá. Então, esse é o conceito de entropia. Vamos agora analisar uma situação que vai nos conduzir ao conceito de entropia cruzada. Vamos primeiro trabalhar nessa situação em que eu moro numa cidade onde a sensibilidade ou o tipo de informação que eu receba são 8 estados possíveis do tempo. Então, faz sol levemente nublado, faz sol mais nublado, etc. Tem esses 8 estados aqui graficamente representados por aqui. Não é difícil avaliar que, se esses 8 estados forem igualmente prováveis, a entropia desse sistema vai ser aquela fórmula, que é a probabilidade vezes menos o log da probabilidade de cada um desses estados, que vai ser 8 vezes 3/8. Cada um deles tem 3/8 de probabilidade, tá? Que seria... E por que 3/8? Porque eu tenho... porque a probabilidade aqui é 3/8. Alguém está lembrando bem? Aqui eu tenho 8 estados e eu vou separar 1/8 a probabilidade de cada um deles. De onde surgiu esse 3? Alguém me ajuda? Quando eu tiro o log do 8 na base de 2, professor. Obrigado. Isso. Aqui surgiu o 3, aí dá o 3. Então, é essa a ideia que está aqui. Então, eu precisaria de 3 bits. E é claro que, se eu usasse essa codificação binária uniforme, daria perfeitamente para eu estar passando essa informação. 00 é o estado 0 e 1 é o estado 7, que é o último bit. Tá certo? Então, aqui nós temos uma situação em que todos os estados são igualmente prováveis, não tem muito o que fazer aqui, tem uma codificação ótima, que tem exata o número de bits que eu posso usar, que eu posso codificar, é exatamente, no caso aqui, diferente do dado. Lembra que o dado só tinha 6 estados possíveis, eu tinha que usar 3 bits de qualquer maneira. Aqui eu estou usando 3 bits de informação para 8 estados e está tudo... digamos, a minha codificação é a ótima nesse caso aqui. Agora, vamos pensar que eu tenho uma distribuição de probabilidade diferente dessa. Eu moro num lugar que tem muito sol e pouca chuva. Então, vamos dizer que... Vou dar nome a esses 8 estados, A, B, C, D até H, e vou dizer que esses estados têm como probabilidade... Então, aqui, 35% de ser mais sol mesmo, 10% de ser alguma coisa nublada, e aqui essas pouca chuva, 4%, e mais chuva, 1%. Eu classifiquei dessa forma aí. Então, eu tenho essa tabela aqui de probabilidade para esses 8 eventos. Tá? Eu posso pensar numa codificação que eu possa transmitir essa informação de uma maneira mais eficiente do que usar 3 bits por estado? Posso. E, para isso, existe... Bom, primeiro deixa eu calcular aqui a entropia disso. Tá? A entropia desses estados seria 0,35 vezes log 35, 2 vezes, 10, 10, exatamente aquela fórmula, daria 2,23 bits. Então, eu posso pensar que, eventualmente, eu tenho uma maneira de fazer essa codificação usando menos do que 3 bits por estado. Não consigo chegar a 2 porque a entropia já está me dizendo que é mais do que 2. Eu nunca vou conseguir chegar a um número menor do que esse. Então, vamos com essa distribuição de probabilidade das ocorrências. Eu queria apresentar para você, ou reapresentar para muitos de vocês, um algoritmo que é um algoritmo de compressão de informação quando você conhece a probabilidade de ocorrência da informação. Esse algoritmo, chamado de código de Huffman, ele cria uma informação de tamanho variável seguindo uma metodologia que eu vou explicar aqui agora. Vamos supor que eu tenha aqui esses 8 estados, variados de A
H. Tá, com essas probabilidades que estão aqui. Então, é como se eu tenha a probabilidade de ocorrência desse símbolo num texto com essa... isso aqui poderia também ser probabilidade de ocorrência de um símbolo num texto. Eu posso usar isso, por exemplo, para codificar um texto usando menos do que menos bits para cada um desses símbolos, tá certo? Vamos dizer que eu tenho um texto que só tenha de A a H. Se eu tiver 365 letras de A a H, poderia ser que cada uma delas está dizendo qual foi o estado do tempo em um dia do ano. Eu teria, então, 3 vezes 365 bits que seria a minha informação anual. Seria uma outra forma de pensar esse problema. Bom, eu quero codificar com menos do que 3 bits. Se eu quero codificar com menos do que 3 bits, o que eu posso fazer é, pensa nessa seguinte ideia. Esses dois caras menos prováveis, que é o G e o H, eu posso concentrá-los num outro símbolo que eu vou chamar de N0. E vou manter aqui a minha informação como está. Tá, então, agora eu tenho um N0 que, para mim, N0 pode ser tanto G quanto H. E eu vou representar essa ideia que N0 tanto representam G e H com uma árvore binária, onde N0 é um nó e, digamos, aqui eu teria um ramo para G e um ramo para H. E que, digamos, um ramo para cima seria o G e o ramo para baixo seria o H. Tá? Tá aqui essa situação aqui. Bom, agora eu estou de novo recorrente naquela situação que eu estava anterior. Eu tenho aqui uma tabela agora com 7 símbolos ordenados em probabilidade decrescente de ocorrência, e eu vou pegar os 2 últimos e vou, de novo, condensar como sendo um novo símbolo, que vai ser o N1, perdão. Aqui era N0 e agora temos N1. Ora, N1, ele, na realidade, tem uma probabilidade de ocorrência de tanto de F quanto de N0. Ou seja, tem uma probabilidade de ocorrência de 0,6. Por isso, ao colocá-lo nessa nova lista, ele fica acima do símbolo E. E isso seria representado, mas, de qualquer maneira, N1 tem um filho acima, que é F, e um filho abaixo, que é N0. Está aqui ele. Agora, quando eu for criar o N2 nesse processo de recorrência, esse N2 vai ter um filho acima, que é N1, e um filho abaixo, que é o E. Quer dizer, a árvore ficou um pouquinho diferente. Eu não segui naquela direção porque o N1 estava acima do E. E eu vou repetindo esse processo, agora N2 e D, vou ter o N3, então está aqui o N2 e N3, e N3 tem acima dele o D e abaixo dele o N2. Aí, quando eu for criar o N4, eu vou de novo voltar à situação que o N3 está acima do C, que é aqui, nessa situação que está aqui. E agora vou juntar o N4 com o B, criando o N5, e está aqui, N5, N4 com B. De novo, o B está acima do N4. E o N5 está aqui. E o 4, aí agora eu vou criar o símbolo N6, que tem o A. Bom, ao final desse processo, desse algoritmo, a gente criou uma árvore binária. Essa árvore binária pode ser usada como uma tabela de decodificação da informação que eu recebo. Por exemplo, se eu receber 1 byte, eu estou agora, recebi minha primeira informação, ela é 0, eu venho aqui na árvore, 0, venho aqui, estou no símbolo A. Então, na realidade, o A, para mim, é só um bit para representá-lo, 0. O B, para eu receber o B, eu precisaria receber 2 1s seguidos. Então, seria essa codificação aqui, B. Então, terminei de receber o B, recebi um 0 de novo, voltou o A. Eu vou codificar como A. Entendeu? Se eu agora, para eu receber a codificação C, eu vou precisar de 1, 0, 0. Entendeu? O caminho que eu percorro na árvore para chegar ao meu símbolo
é a codificação que eu vou usar dentro dela. A codificação, na realidade, é como eu vou usar essa árvore para detectar que símbolo eu vou ter dentro, vou atribuir, aonde eu vou achar o meu símbolo dentro dela. Entenderam a ideia? Então, por exemplo, qual é a codificação de E? 1, 0, 1, 0, 0. Tá certo? Codificação de F, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Codificação de G, 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0, estou aqui. 1, 0 de novo. 1. A codificação de H é aquela. Então, agora eu tenho uma representação para cada símbolo que eu posso botar na minha mensagem que diz que o número de bits para cada símbolo é variável, e eu só posso interpretar aquela árvore, a minha mensagem, se eu tiver essa tabelinha aqui, essa árvore para fazer a interpretação. Senão, eu não sei quando termina uma informação e quando começa a outra. Tá certo? Porque eu vou interpretando os bits até bater numa folha. Está todo mundo comigo nisso? Está todo mundo entendendo isso? Muito bem. Se está todo mundo entendendo isso, eu queria dar um passo a mais nisso, que é tentar associar qual seria a probabilidade ótima de cada um desses símbolos estarem presentes na informação. Porque percebe aqui, vamos supor, quando eu pego um símbolo, eu tenho 100% de certeza de que pegar um símbolo qualquer, esse é um experimento que eu tenho probabilidade 1. Agora, para esse símbolo será, eu já tenho duas opções. O primeiro bit desse símbolo é 0, o primeiro bit desse símbolo é 1. Supondo que eles sejam igualmente prováveis, a probabilidade de A seria 50%. Perdão, eu esqueci que eu fiz antes de fazer essa ideia da probabilidade ótima associada a cada um dos nós, eu fiz a conta aqui para vocês. E a conta que eu fiz aqui é botar todos os símbolos de A a H, todos os códigos que representam os símbolos nessa segunda coluna, 0 para o A, 11 para o B, 100 para o C, colocar uma coluna contando quantos bits de informação eu tenho em cada uma dessa coluna anterior. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque cada vez eu estou descendo um nível da árvore, 6. O 7 é que eu tenho 2 vezes a mesma posição, porque eu estou, tanto o símbolo G quanto o H estão à mesma distância da raiz da minha árvore binária. E se eu disser que a probabilidade de ocorrência, como eu já sabia no evento, era do A e do B são 35%, do C e D eram 10%, desses outros E e F são 4% e aqui é 1%, eu posso calcular qual é o comprimento médio da informação que eu tenho nesses eventos codificados através dessa codificação binária. O comprimento médio, por exemplo, se eu tivesse 100, vamos dizer, 100 símbolos, eu teria 35A em média, ou seja, eu teria o comprimento médio dele seria 0,35. Eu teria 35 Bs, então eu vou crescer 0,70, porque cada B vai me gastar 2 bits. Tenho 10% de 6. Tenho 10 6, que cada um deles vai me gastar 3 bits. Então, eu tenho 0,3. E por aí vai, eu vou fazendo essa conta de multiplicar esse número por esse e ter essa coluna que está aqui. Somo todas as colunas, quer dizer, isso aqui é o que eu gastei em bits para achar o A em média, e B, C, etc., e eu vou ter 2,33. Note que 2,33 não é 2,23, que foi o que eu achei como sendo a entropia daquele sistema. Porque a entropia é um limite inferior da quantidade de informação que eu sou capaz de colocar dentro do sistema. Tá certo? Aqui eu vou conseguir uma codificação que não é
a ótima, quer dizer, eu não cheguei ao limite mínimo minimorum, mas é uma codificação muito prática usada, que é a codificação de Huffman. Tá? E aí, diga. É possível, né, professor, atingir esse limite? É possível atingir esse limite quando, por exemplo, nós atingimos ele naquele caso de 8 estados de igual probabilidade, a entropia era 3, e eu usei uma codificação uniforme que era 3. Agora, se existe alguma codificação melhor que a do Huffman para conseguir fazer isso, eu desconheço, mas pode ser que tenha. Tá? Mas a do Huffman é a mais prática, que mais todo mundo usa. Tá? Então, o limite ele é atingível em casos especiais, mesmo pela codificação uniforme, nem precisa ser de Huffman. Eu vou te mostrar o caso em que isso, o limite inferior e essa codificação daqui estariam visíveis. Para isso, tem que entender esse outro conceito que eu estava querendo mostrar para vocês. Quando eu estou tirando uma informação, eu sei que aquele número, que ela é uma letra, então, de A ou H. Então, eu tenho 100% de chance. Agora, se o número for 0, eu posso cair no A. Se for 1, eu vou cair em outra informação. Então, a probabilidade de A... perdão, voltei aqui, estou esquecendo como é que está. Aqui é só para dizer que a mensagem tem, em média, 2,33 bits por símbolo. Opa, não fiz o que eu queria. Bom, vou voltar a esse negócio de novo, desculpe. Então, o que eu estou só consolidando aqui é que essa seria aquela codificação que seria a codificação ótima para essa estação meteorológica nessa cidade que tem essa distribuição de probabilidade. A informação teria 2,33 bits e a entropia seria 2,23. Eu fui mais detalhado do que eu estou aqui indo de cabeça. Então, é só deixar isso bem claro. Tá? Vamos agora tentar definir o que é uma entropia cruzada. Entropia cruzada, percebe que na fórmula da entropia, onde está ela? Aqui. Eu uso PI vezes o logaritmo da distribuição PI. Quando eu tenho uma codificação, e essa codificação tem uma certa probabilidade embutida dentro dela, eu vou ter duas distribuições, PI e QI. E a entropia cruzada é que vai estar a definição aqui. Essa entropia cruzada, em vez de ser de um só distribuição, são de duas distribuições, onde eu tenho PI e QI. E a gente diz que essa codificação é ótima quando QI tem a mesma distribuição de probabilidade do que PI. Porque aí, nesse caso, essa fórmula vira a entropia daquela distribuição que eu estou trabalhando, e esse é o caso de mínimo que nós acabamos de discutir. Lembra que eu falei, eu nunca consigo chegar naquele limite mínimo. Eu consigo chegar naquele limite mínimo quando eu consigo produzir uma distribuição, uma codificação cuja distribuição de probabilidade seja exatamente igual à probabilidade de ocorrência dos eventos ali dentro. Tá? Então, esse é o conceito de entropia cruzada. E esse é o conceito que nós vamos... Deixa eu detalhar ele um pouco mais. Vamos detalhar essa relação entre Huffman e entropia cruzada, que eu acho que ela esclarece mais um pouco esse assunto. Não é um assunto fácil, tá? Mas, infelizmente, isso é uma das medidas presentes no dia a dia de redes neurais. Então, um dos problemas presentes no dia a dia de redes neurais tem a ver com o desbalanceamento das classes, que tem a ver com esses conceitos que nós estamos falando agora. Então, estou tentando lançar uma base mais sólida para a gente entender um problema prático que está ocorrendo em todas as redes, para ver aonde a gente deveria estar trabalhando, como a gente poderia fazer essas modificações e até, pelo menos, ler os artigos que já estão tentando fazer essas modificações. Aqui temos duas probabilidades, PI e QI, e essa era a expressão que por definição da entropia cruzada. E agora eu vou dar uma intuição do que seria essa definição significa.
Vamos pegar aquela nossa árvore que nós decidimos e vamos fazer aquele experimento que eu já falei 2 vezes achando que eu já estava no momento. Espero que seja agora. Eu pego um símbolo, o símbolo o primeiro símbolo, eu vou tentar ler um símbolo da minha mensagem. Se vier um 0, é um A. Se vier um 1, é uma outra coisa. Eu tenho 50% de chance desse símbolo ser A. Se vier um, é outra coisa, e se vier um outro 1, vai ser B. Então, eu já tenho 50% de 50%. Eu tenho 25% de chance de pegar um B. Tá certo? Cada nível desse, eu tenho uma escolha. Então, o C já vai estar em 12,5%. O D em 6,25%. O E em 3,125%. O F em 1,5625%. E o H, esse 0,78125%, que é o mesmo do G e H. Então, essa distribuição, essa codificação, ela é ótima para essa distribuição de probabilidade desses símbolos. Não para que a gente tinha, em que isso aqui é 35, esse aqui é 35, esse aqui era 10, esse era 10, esse era 4, esse era 4, esse era 1, era só 1. Então, a entropia cruzada é uma medida que vai dizer que eu não vou chegar ao mínimo dessa entropia, quer dizer, eu nunca vou chegar à entropia do sistema, porque QI é diferente de PI, mas me dá uma medida. E essa medida, eu fiz aqui uma tabelinha que eu espero que, entendendo a tabela, a gente entenda a correlação bem entre essas duas coisas. Aqui está o nosso símbolo, na primeira coluna, de A a H, e aqui estão os nossos códigos usados vindo da codificação de Huffman. Aqui está o número de bits que esses códigos têm. Aqui está a probabilidade vindo da árvore de Huffman, que é a probabilidade que eu chamei de QI. 50%, 25%, 12% até 0,7125, etc. Tá certo? Se eu tirar o log, menos log na base 2 desse cara aqui, vai me dar exatamente o mesmo número de bits. Log de 0,5 é 1, log de 0,25 é 2, que é exatamente o número de bits que tem aqui. Essa probabilidade está diretamente associada... Perdão, fiz uma besteira aqui qualquer, apertei um botão errado. Essa probabilidade está diretamente associada a essa árvore que está diretamente associado ao caminho de chegar nessas folhas, que é o número de bits. É como se a informação viesse para você numa árvore de decisão. E você recebe os bits para saber qual das informações você está tendo. Tá certo? Então, quando você, digamos, você tem 8 casos para tratar, e você sabe qual é o caso dependendo dos bits que levam a esse caso. Então, esse menos log de 2 que aparece aqui, que é a quantidade de informação. A quantidade de informação tem uma relação com essa árvore também aqui, que é justamente essa que está aqui expressa nesse exemplo. Então, se agora eu pego isso e multiplico pela probabilidade de ocorrência daqueles símbolos no experimento do tempo, né, que são 35, 10, 10, 4, 4, 1, 1, eu calculo 2,33 bits, que é a mesma medida que eu tinha calculado anteriormente. Quer dizer, o que eu estou chegando à conclusão é que essa entropia cruzada ela dá exatamente o número de bits que eu preciso quando a representação que eu estou... Quando eu estou comparando duas distribuições de probabilidade. Uma P, que é a que eu quero chegar, e a outra Q, que é, de alguma forma, eu estou estimando. Nesse caso aqui, eu estou estimando via Huffman. A outra vai ser via usar aquela função de perda na última camada, que vai me dar a classificação binária. Qual é o nome dela? Quem se lembra? Que seria a função que, no final, sobra se eu usar a última camada de ativação de uma rede neural,
eu tenho o que eu recebo é a probabilidade de ocorrência de cada um daqueles símbolos. Quem lembra do qual é o nome disso aí? Um softmax? É a softmax. Isso. Então, essa aqui, a última, essa distribuição que aparece aqui é a que a softmax vai distribuir depois. E aí eu vou ter que comparar a entropia cruzada das duas. É claro que eu quero chegar na mesma entropia da informação tem em si mesmo. E é isso que o treinamento da rede tenta fazer. Mas vamos avançar um pouco mais. Deixa eu explorar um pouco mais essa ideia para fixar essa ideia de probabilidade com relação à entropia. Vamos dizer que eu errei tudo. A pessoa que me passou a informação errou. O que ele chamava de sol era chuva. Então, a probabilidade desse evento é essa que está aqui. E eu vou usar a minha codificação de Huffman calculada pela outra probabilidade. O que vocês acham que vai acontecer nesse caso? Minha entropia cruzada vai ser maior ou menor? Eu propus essa codificação para fazer para representar para ser a mensagem que vai ser enviada naquele caso em que 30% estava aqui no ar, e não 1%. Claro que vai ficar muito mais diferente, P e Q, concorda? Se vai ficar diferente, eu espero que a entropia cruzada aumente. A entropia dessa distribuição, by the way, é a mesma, tá? Eu só mudei quais os símbolos que eles estão lá dentro. Mas essa entropia cruzada, agora, tem essa tabela aqui. Eu vou ter 1% de coisas com 1 bit, 1% de coisas que são representadas com 2 bits, 4% com 3 bits e 35% com coisas que têm 7 bits. Então, é claro que essa quantidade de bits que eu vou gastar, em média, para representar essa distribuição, vai ser 6,31 bits. Muito além daquela outra que eu tinha, que era 2,33, quando o cara tinha me passado a distribuição correta. Tá certo? Então, você vê que o conceito de entropia cruzada, perdão, é difícil voltar uma coisa quando tem animação. O conceito de entropia cruzada dá isso. Quanto mais uma distribuição se afasta da outra, maior é a entropia cruzada entre elas. Tá? E você vai buscar esse mínimo, que é quando as duas são iguais. Tá, então, essa ideia de cross, aqui eu estou, de novo, colocando essa ideia aqui com as probabilidades, e essa probabilidade aqui, se você simplesmente usar esse cálculo aqui das entropias, em vez de usar os bits, você calcula a entropia cruzada dessa distribuição que a árvore de Huffman tem com essa que está aqui, e você vai chegar ao 6,31 que está lá. Tá certo? Esse é o que você faz calculando a entropia cruzada. Sem pensar, quer dizer, quando você recebe a informação, você recebe só essas probabilidades e essas probabilidades que está aqui. É claro que se você inverter a ordem aqui, vai dar certo, vai ficar uma entropia menor, mas essa aqui está com uma probabilidade assim, enquanto que essa está com uma probabilidade decrescente no outro sentido. Tá? Ficou claro essa? Agora, primeira pergunta, cross-entropia é uma medida algébrica de distância entre duas probabilidades? Qual é a resposta, gente? Está aí na tela. Que é distância? Distância num espaço vetorial é uma função que mapeia pegar dois elementos desse espaço para um escalar, que representa intuitivamente o que a gente entende de distância euclidiana. Mas uma das propriedades básicas de distância é que a distância de A para B
é igual à distância de B para A. Está nas propriedades da função distância. Posso usar a croientropia como uma função de distância? Não. Não. Não, porque ela não é simétrica. Tá? O fato dela não ser simétrica chama essa atenção de que ela não é estritamente uma álgebra de distância. Isso tem algumas implicações em teoremas e convergências que dizem respeito a essas grandezas. Tá? Essa é a questão. E, em função disso, existe na estatística que trabalha com esse assunto esse conceito do Kullback-Leibler divergência. A Kullback-Leibler divergência, que é esse símbolo que está aqui, DKL de P/Q, é a entropia cruzada menos de P com Q menos a entropia entropia de B. Claro que se eu trocar aqui, botar Q e P, vai ser a mesma entropia cruzada, mas aqui vai estar a propriedade, vai estar não, vai ser a entropia cruzada de outra forma, P vai estar no lugar de Q, quer dizer, vai dar outro valor, mas aqui também vai ser outro valor. Aqui estaria essa entropia cruzada do que nós estamos falando, que é o 6,31 menos 2,33. A gente poderia até ver se ao contrário, uma das propriedades eu não vi, se eu acho que se eu trocar P por Q, talvez dê o mesmo número. E isso seja uma medida de distância, embora acho difícil, porque eu queria usar a palavra divergência. Isso não é muito difícil de avaliar isso, porque essas coisas são simplesmente... a gente pode fazer experimentalmente essa coisa. Por exemplo, isso aqui seria a entropia de P, de Q por P, em vez de P com Q, está vendo? Aqui nesse primeiro de cima, eu estou usando a tal coisa. Está dando para ver ou está muito pequeno na imagem de vocês? Deixa eu fazer maior aqui. Opa, cresceu muito. Aqui, nesse primeiro cara, eu estou fazendo a entropia dessa probabilidade Q, está aqui o log dela, que dá aqueles bits certinhos, com P, que é aquela primeira probabilidade, 35, 10, 10, dá 2,33, que foi o que a gente achou. Tá? Que era uma coisa quase ótima, porque a ótima era fazer a mesma distribuição dos dois lados, que seria... Qual é a mesma distribuição dos dois lados? Seria simplesmente, deixa eu colocar aqui, a gente vê aqui, qual seria a mesma distribuição dos dois lados? Seria colocar essa distribuição nessa coisa aqui, seria 0,35. Não, aqui está em porcento, então seria 35, 10, não é isso? 10, 10, 4, 4. Opa, tem alguma coisa errada. Aí eu botei um 10 a mais. 4, 4, 1, 1. Aí deu uma entropia que é aquela que a gente já tinha visto, que é Q igual a P, e daria a entropia de P, que era aquela original. Vamos botar aqui com duas casas decimais, que era o 2,23. Essa seria a entropia de P, naquela nossa nomenclatura aqui, que seria essa aqui, quer dizer, P sendo essa distribuição aqui que está aqui. Não, essa é essa aqui, 2,23, tá certo? Que a gente botou 35%, 35%, 10, 10, 10, 10. Então, isso aqui, está aqui o 2,23, que seria ela. A entropia cruzada de PQ é essa daqui.
que é 2,33. Então, essa distribuição menos a entropia de Q 2,33 menos 2,23, que daria, então, o tal, a distância KL, ela seria igual a isso, menos... Não, perdão, é menos isso, né? Na realidade, é isso menos que a cruzada, menos a própria. Então, seria 0,10. Essa seria o KL. Agora, a pergunta é, se eu fizer a conta da KL de trás para frente, se eu trocar agora aqui, essa aqui, e usar essa fórmula, que seria a fórmula de eu usar como QI, aqui eu estou usando, ao invés de fazer o log, eu estou fazendo esse log aqui, ele é dessa função f, quer dizer, eu estou fazendo log de PI e QI. Então, agora, PI, para mim, eu estou invertendo. Então, essa seria 2,8. Agora, qual é a entropia cruzada? A entropia dessa distribuição que está aqui. Essa distribuição 50, 25, não sei o quê. Se eu colocar ela dos dois lados, eu tenho a entropia de 1,98. Então, se eu agora subtrair esse cara daqui, que é a entropia cruzada, menos esse cara daqui, eu vou ter o 0,10 de novo. Então, pelo menos, o que está dizendo é que essa distância KL, da forma com que a gente fez numericamente aqui, está indicando que ela tem essa propriedade ela vai ter essa propriedade de ser uma simétrica. Provavelmente. Temos que ver se tem um teorema sobre isso e qual é esse teorema que isso teria. Tá certo? Entenderam a ideia? Não. Com isso, digamos, seria possível usar essa divergência ao invés da entropia, mas não faz diferença, porque, dado que eu tenho um P, eu quero achar um Q, minimizar DKL é a mesma coisa que minimizar a função de entropia cruzada, dado que esse cara aqui, como é conhecido, ele é constante. Então, em termos, esse resultado talvez tenha mais sentido para dizer que, teoricamente, você pode usar aqui a cross-entropy para fazer a minimização entre classes de uma aplicação. Quer dizer, você tem aqui uma aplicação de classificação de imagens, aonde você tenha gato, cachorro, fox, panda, essas coisas todas aqui. Então, essa amostra aqui, ele é um raccoon, então está aqui. Ele está aqui, ele é 100% aqui nessa possibilidade que está aqui de coisa. Se eu tenho essa predição na minha camada softmax, eu vou calcular a entropia entre essas duas informações por essa fórmula que está aqui. E eu vou usar isso como minha função de perda. Na realidade, eu não uso ela como uma função de perda. Eu quero minimizar a entropia. Então, tá certo, eu vou usar ela como uma função de perda. Não precisa ser o inverso dela. Ela como uma função de perda. Então, eu posso usar ela porque, na realidade, se eu, ao minimizar a entropia cruzada, eu também estou minimizando a entropia a distância KL, que é uma distância. Então, eu estou minimizando uma distância. Os dois problemas são equivalentes. Então, esse era o assunto de hoje. Eu me baseei muito nesse cara aqui, que é um post, mas, obviamente, o que tem no post é menos do que foi dito aqui hoje, né? Esse conceito desse post é interessante vocês lerem, tem aqui esses exemplos, tem até um approach um pouco diferente aqui para explicar a questão da probabilidade, vale a pena vocês lerem, é uma outra maneira de explicar, eu preferi mudar isso, porque achei que ficava mais claro na minha visão, né? Cada um tem uma visão,
mas estão aqui esses exemplos entre a questão que mostram essa ideia da divergência KL, que foi de onde eu tirei isso aqui. Tá? Então, está aqui. Então, no fundo, era essa ideia, que era entender um pouco da teoria de informação do Shannon, que eu achei que era interessante, para que a gente pudesse entender o que nós estamos tratando hoje. Tá? Então, é isso.